uma vez agradeço ao professor Guilherme Pinto e ao professor Damastor pelo convite. É muito importante realmente para a experiência também, do ponto de vista de avaliação, estar mais uma vez aqui nessa universidade. E essa pesquisa e com essa apresentação já e essa discussão inicial com a professora Patrícia, ela mostra realmente a importância da pesquisa translacional, né, que já está aí muito em voga hoje em dia, e da interação, dessa interdisciplinaridade entre as áreas. Então, sempre que a gente avalia, a gente acaba aprendendo um pouquinho, cada qual com sua característica. Eu fiz algumas observações, mas realmente o tempo, ele é um tempo curto, né? Eu vou tentar sintetizar, mas não só com relação ao próprio formato da apresentação, no caso do impresso, com relação também à parte metodológica. Então eu vou falar o que eu pude anotar até aqui, depois você vai ter acesso, João, para poder fazer então avaliar se vai ser necessário realmente acatar ou não algumas das sugestões. Eu disse isso uma última vez que está aqui, eu acho que vou ter que dizer sempre. A apresentação ela é muito importante para complementar, para explanar melhor o que foi impresso. E, de fato, na sua apresentação, como também já foi ressaltado por Patrícia, eu já pude observar algumas informações que não estão aqui ou não estão colocadas, talvez de maneira suficientemente claras para que a gente entendesse. Então, a sua apresentação foi uma apresentação esclarecedora do ponto de vista técnico e do ponto de vista científico, e de forma que eu vou me ater então a falar um pouco mais do que está realmente impresso aqui. De uma forma geral, é preciso, naturalmente, após uma revisão, que você tenha alguns cuidados em relação a alguns problemas estruturais, outros que envolvem a utilização de jargão da área médica e que acabaram sendo impressos, né? Alguns são relacionados à tradução. Então, por exemplo, em alguns locais você escreveu matrix com X, né? Que não é o que está, mais adiante você já escreveu matriz. Você escreveu trauma quando na verdade seria lesão que você queria dizer, já que trauma é uma coisa mais aberta, mais ampla. E principalmente uma coisa que é bastante comum, já que eu estou falando disso e está mais adiante, é a questão da tradução de injúria como sendo lesão, né? Injúria em português é uma calúnia, uma coisa, então não fica bem dizer que teve uma injúria celular, porque não houve nenhum xingamento na célula, nem nada assim. Então, o americano usa, mas a gente tem mesmo que evitar esse tipo de colocação. A dificuldade inicial que eu vou ter aqui é porque, embora tenha um índice na sua apresentação, as páginas não estão numeradas. Né? Então, você colocou aqui a lista, a abreviatura, o objetivo, todas as folhas, porém não tem nenhuma folha numerada. Então, isso aí tem que ser corrigido. Então, eu vou falar do capítulo da introdução. O que eu pude ver do ponto de vista de apresentação, e isso é importante porque essa introdução ela serve exatamente para apresentar a situação, contextualizar e apresentar o seu trabalho. Como isso não é escrito em um único dia, são escritos várias vezes em épocas diferentes, sempre há alguma forma que acaba se perdendo nesse contexto, e a sequência dos parágrafos ela acabou ficando um pouco confusa. Então, eu fiz aqui uma numeração. O que seria o seu terceiro parágrafo, ele ficaria melhor como se fosse o primeiro parágrafo, porque quando você fala da cirurgia vascular reconstrutiva, já fazendo uma alusão à importância do que seu objeto de pesquisa vai apresentar. E o que você colocou como primeiro parágrafo, ele seria assim, o segundo, o terceiro ficaria na sequência, o quarto, sendo que o quinto parágrafo que está na página seguinte, como eu disse, não está numerado, você volta ao que você estava falando no terceiro. Então, não é que é um erro, dá para a gente entender, mas a sequência das ideias, você tem que abordar o assunto, esgotar aquele assunto e passar para o assunto subsequente. E quando você faz isso, você consegue manter uma articulação. Né? Evidentemente que falando é mais difícil, você vai ter que ver depois. Mas assim, a ideia é, se você falou da importância na cirurgia vascular, esgotou. Se você falou que a hiperplasia miointimal, você também procura esgotar aquilo. Aí depois, na sequência, você vai falar das pesquisas que estão sendo realizadas, e aí você vai falar dos dados experimentais das pesquisas que está na página seguinte, depois você vai retornar para falar da sua pesquisa, que é a moringa, né? Que é o que a professora colocou, e eu fiquei bastante também empolgado, porque uma dos questionamentos que eu vou fazer no final é exatamente com relação a essa parte metodológica do processo da planta, né, que foi utilizado. Então, você frisou bem essa questão da importância da diminuição do perfil lipídico, e é importante a gente ressaltar, porque, em princípio,
O que a gente vai, o que você vai apresentar é com relação à restenose, mas aqui você já faz uma explanação dizendo o que tem a ver a hipercolesterolemia com a hiperplasia meio-intimal, que é subsequente a um processo que foi provocado. Senão ficaria uma coisa muito aparentemente sem nexo, porque você está falando de hipercolesterolemia. A gente sabe que a aterosclerose ela só desenvolve com o tempo, mas o processo ele foi mostrado e foi também bem exemplificado na sua apresentação, porque a importância disso, mesmo que isso seja no seu trabalho uma variável secundária, né? Isso é uma coisa importante, porque quando você colocar para as implicações da pesquisa, para novas pesquisas, isso aí, como a professora falou, já se dispôs aqui, eu acho bem interessante para a gente poder focar realmente em algo que tenha uma ação mais direta, né, sobre o vaso, do que o extrato em si, já que o extrato não é nem purificado, ele envolve uma série de outras substâncias que podem ter toxicidade. Mas isso aqui não dá para explicar, eu anotei aqui, depois eu posso falar contigo, precisa rever. Já na questão do método, algumas coisas de texto, por exemplo, você fala que foi submetido à hiperplasia intimal. Né? Você não submete nada à hiperplasia, você submeteu a um processo que gerou essa hiperplasia. Né? E em alguns momentos você está usando o verbo no futuro, outros no verbo no passado, outros no verbo no presente. Então, por exemplo, nos critérios de exclusão, você falou que seriam excluídos, mas não seriam, né? Eles foram já, né? Porque já ocorreu isso aí. Na época do projeto era uma coisa, e lá adiante você coloca que serão, os animais terão, né? Então fica nítido que é aquela questão de que quando você escreveu o projeto, quando você realizou, mas depois que você executou, você vai ter que realmente adaptar. Precisa melhorar um pouco essa parte da redação, do ponto de vista ainda de escrita. Você colocou também o fluxograma que na sua apresentação ficou melhor do que esse aqui, porque ficou um fluxograma onde você tem a distribuição dos animais por grupos e no último quadrinho tem o número de animais que você não sabia ainda o que iria acontecer com eles. Isso também é um resíduo que ficou da parte do projeto, porque você sabe exatamente o que é. Então essa figura que você colocou como quadro 1, na verdade não é um quadro, é uma figura, e essa figura é um fluxograma, que mostra a amostra, né, o que ocorreu com a amostra e não o fluxograma da pesquisa. Ela ficou, de uma certa forma, inútil do ponto de vista de esclarecimento, já que o próprio texto ele já promove essa informação, já fornece essa informação. Aqui a questão da injúria que eu anotei, a intubação, que embora talvez o dicionário Aurélio traga com E, mas o termo médico é intubação com I, né? Aqui você tem que ver como é que vai ser isso aqui para você corrigir. E mais uma vez ainda existem uma sequência de parágrafos em que você fala de um tema, você fala das frações de colesterol, depois você fala de um outro assunto e depois você volta com um parágrafo que na verdade só é composto por uma sentença que fala de novo do que você tinha falado 2 parágrafos antes. Então fica salteado, você tem que juntar para poder ter uma ordenação. Essa questão também da coloração, né, eu não sei se você comentou, não me lembro aqui na discussão, a respeito da escolha, porque essas colorações que foram colocadas do tricômio de Masson, do ácido periódico de chifre, hematoxilina e eosina, por que você utilizou, né, não sei se há uma importância maior, porque já que a coloração ela foi usada, mas você depois utilizou um programa, né, de computador para analisar o que seria melhor, né? Não sei qual é a vantagem de cada uma delas, é uma pergunta que eu tenho a fazer em relação a isso. E ainda no método, assim, na variável primária, o que você escreveu no método, que seria a diferença de frequência da média de hiperplasia após a eficácia do tratamento. E no final desse parágrafo você coloca para saber qual tratamento é mais eficaz, né? Então, só lembrando que o tratamento ele pode ser eficaz ou ele pode não ser eficaz, mas ele não pode ser mais eficaz ou menos eficaz. Ele pode ser mais eficiente e menos eficiente. E essa variável primária ela tem uma importância, evidentemente, muito grande, porque, por se tratar de um projeto que envolve a utilização de uma planta, e a gente já começa a vislumbrar a importância disso em termos de custo, já que isso é muito importante, né? Eu esperava que em algum momento, isso também eu vou falar um pouco no final, que houvesse, isso eu sei que foi uma opção de vocês, uma comparação com algo que efetivamente a gente sabe que reduz a proliferação, como você citou o paclitaxel, né? Você citou lá no início. Então, na variável primária, você colocou aqui que vai realmente fazer essa medida da hiperplasia. Já no texto, você falou das variáveis secundárias, igual como você colocou, porém, nos dados complementares, não aparecem aqueles dados que você expôs aqui. Então, por exemplo, nos dados complementares aqui você fala que foi avaliada o peso,
fala que foi avaliado a idade, inclusive o peso no texto, você fala a respeito do que representa o peso, que está lá no Bureau Internacional. Eu acho que isso não tem por que estar aqui, isso é uma informação que é interessante, mas não tem por que estar aqui. E aí, nesse momento que eu esperava que você falasse então das colorações, é que você fala da microscopia, mas você fala só o seguinte, que a técnica histológica foi utilizada, utilizou os corantes para destacar e facilitar a visualização das estruturas a serem estudadas. Como está no método, eu esperava que isso fosse explorado mais na discussão. Por que você usou essas ou outras colorações, né? O que é que te levou a... Não sei qual é a vantagem. Se você puder me explicar isso aí, seria bom. No método estatístico, você fala que o tamanho foi arbitrado em 20 coelhos e falou, haja vista que na literatura há trabalhos que comprovam os resultados estatísticos com um número menor de animais. Como o capítulo do autor mesmo é o capítulo da discussão, isso aqui já é uma ponderação que você está fazendo. Então, o ideal é que no método você dissesse apenas o que fez e que deixasse a ponderação para fazer na discussão do método, que é a primeira parte da discussão. Continuando, então, infelizmente não tem as páginas, na discussão, vamos lá. A discussão também dividiu os capítulos, os parágrafos que você fez em relação ao que você estava abordando. Então, alguns são discussão do método, que é o primeiro capítulo da discussão. E outros são a discussão dos resultados propriamente ditos. E o que a gente vê também, mais uma vez, é que você tem alternado. Ora você fala da discussão do método, né? Por exemplo, por que foi feito esse animal? A pergunta já respondeu a Patrícia aqui do coelho, mas não está aqui no texto. Eu também fiquei curioso para saber por que fêmeas. Então não tem problema que você escolha, mas diga no método por que você fez, por que na discussão, melhor dizendo, por que você escolheu somente os animais de um gênero e não dos dois gêneros. Isso faltou aqui na discussão do método. E em alguns momentos você também faz essa colocação a respeito do que já foi colocado, mas assim, a discussão por ser o capítulo do autor, eu achei que faltou você dar ênfase em algumas coisas. Primeiro, em relação ao seu resultado do trabalho. Existem aspectos metodológicos que podem ser discutidos a respeito disso, mas eu até prefiro não aprofundar nesse momento, porque como esse trabalho é um trabalho inicial, e como você falou, e o Guilherme falou, existem outros trabalhos, não tem como você responder todas as perguntas em um único trabalho. Então, o resultado do trabalho ele é muito importante, seja ele um resultado positivo, no sentido de que deu o que você imaginava, ou de que não tenha dado, até porque o autor, o próximo pesquisador, exatamente na parte de implicação para a pesquisa, ele vai saber em que ponto você parou e saber o que pode ser feito. Mas, mesmo que não tenha dado uma diferença significante, eu achei que faltou você valorizar o que tinha dos seus resultados. Então, assim, por exemplo, a argumentação que a Patrícia fez, eu anotei também aqui, explorar, por exemplo, que esse resultado ele pode ter sido obtido em função de utilização de um extrato, que o extrato, como eu disse, envolve tudo, não envolve somente uma substância que você isolou. E você não faz essa exploração, você se limita apenas a dizer que não deu, e aí você já parte para os parágrafos seguintes, né? Você não falou nada a respeito, por exemplo, da purificação e isolamento do princípio ativo, que seriam essas proteínas, e já que existe na literatura, e a maioria desses trabalhos, eles são realmente voltados para a área básica, seria importante você, pelo menos, argumentar e ponderar a respeito disso, né? Porque você não está usando uma droga purificada, você está usando um extrato. Você não enfatizou isso, eu acho que isso tira um pouco do valor que o trabalho de fato tem. Né? Isso tem um tópico que você pode colocar, mesmo que não venha no formato de artigo, mas a gente sabe, pela leitura do parágrafo, que é a implicação que tem o seu trabalho para a pesquisa. Então, por que ele não deu? É por causa da dose? É por se tratar de um extrato? É por causa do período? É por causa do modelo animal? Isso tudo são ponderações que eu acho que são cabíveis para o seu trabalho, até para apontar os caminhos para o próximo. Uma outra coisa também, eu não vi comparações com estudos de primeira linha, então é uma outra pergunta. Esse trabalho é um trabalho inédito, da forma como ele está aqui, ou seja, em se tratando de um trabalho experimental, a gente considera que é um trabalho de primeira linha, um trabalho que tem amostra e procedimentos iguais. Ele poderia ser um de segunda linha, por exemplo, um trabalho que tem a amostra igual e procedimento diferente. Poderia ser, por exemplo, em porcos e com a moringa, ou ser uma outra planta em coelhos. Ou é um trabalho, existe algum trabalho de primeira linha que você tem encontrado na literatura para você fazer essa comparação? Uma outra coisa, o foco disso também, que isso eu anotei no final, é que a questão
embora a gente fale espessamento intimal, fale tudo, mas o objetivo mesmo é a restenose, que é o que você falou que não é da sua área, que é da minha área, né? Então, o que a gente quer é impedir que aquele vaso ele realmente feche novamente. Eu acho que no texto, ao longo do texto, você tem que enfatizar que é exatamente esse papel de fazer essa translação da pesquisa básica para a pesquisa clínica. Não é só falar da hiperplasia, mas valorizar que o que se quer mesmo é a restenose, impedir a restenose. Então, pensando nisso, é que eu pergunto, vocês pensaram na possibilidade de fazer um grupo paralelo com o paclitaxel? Por quê? Porque você está comparando com um placebo. Eu até entendo que tem questões de custos envolvidas em relação a isso aí. Isso eu já sei de cara, mas eu queria ouvir da sua explicação. Porque a gente não sabe, se não existe um trabalho de primeira linha, a gente não sabe se foi testado essa droga, que é uma droga que em humanos é usada, em animais, para ver se ela tem realmente o mesmo comportamento. Eu não sei dizer se o paclitaxel usado no coelho, ele também teria esse efeito ou não, já que o modelo é diferente. E eu acho que isso enriqueceria o trabalho. E uma outra coisa que eu anotei aqui também, assim, que você enfatizou muito essa questão do peso pré e pós. E eu não vi no método lá você falar tanto de que isso seria importante apenas como critério de inclusão, mas quando você fala aqui no resultado que não houve diferença, eu não vi no método você enfatizando que isso era tão importante para o resultado, sim, da hiperplasia e da restenose. Então, o trabalho, ele é um trabalho que, como eu disse, ele abre realmente alguns horizontes, e eu já vi que estão abertos e caminhando, né, porque já existem outros, isso é muito bom. Mas eu achei que faltou, depois de todo esse trabalho, como você terminando no final, falou assim, era isso que eu tinha para falar, ou era só isso que eu tinha para falar? Não é só isso aí é muita coisa, né? São quantos anos aí fazendo? 4 anos? Então não pode, depois de 4 anos, dizer assim, não era só isso que eu tinha para falar. Isso é muita coisa. Mas é preciso que essa muita coisa ela seja realmente enfatizada. Você precisa se apegar nessa questão dos resultados para você poder reescrever e valorizar essa questão do que você encontrou, até porque isso também passa pela questão do método, que observando esses aspectos que eu falei, que são passíveis de questionamentos, né? Por que foi feito dessa forma, por que não foi feito de outra forma. Esses são apenas alguns argumentos que eu levantei, certamente vão ser levantados outros, mas assim, eu acho que o mérito do trabalho ele ficou um pouco ofuscado nesse final, porque você não deu o valor que deveria dar ao resultado do trabalho. Eu acho que isso acontece muitas vezes quando a gente faz achando que vai ter um resultado grandioso, no sentido de que ele vai diminuir, no seu caso, a restenose, e não apareceu isso. Mas isso não é motivo para você não valorizar. É pelo contrário, é aí que você tem que valorizar mesmo. Porque o próximo passo vai ser o quê? É isso aí, aumentar a dose ou entrar com as proteínas específicas. Uma vez isso esclarecido, isso vai ser realmente de grande valor para a prática clínica. Então, eu acho que o trabalho ele tem realmente um potencial para ser um trabalho grandioso, mas o texto ele precisa ser melhorado para ele passar exatamente essa informação. Era isso. Bem, obrigado pelas considerações. A questão da coloração, se teria vantagem uma sobre a outra, né? Então, inicialmente pensou em utilizar essas colorações, porque foi até sugerido pelo patologista, né, que essas colorações evidenciariam bem toda a parte da hiperplasia miointimal, né, e foi feito as 3 colorações e o próprio patologista analisou as 3 para saber se uma ou outra mostrava alguma coisa melhor do que a outra. Não sei se eu estou sendo bem claro. E aí ele viu que não teve diferença naquelas 3 colorações. E a partir disso, ele escolheu a hematoxilina eosina. Depois disso, já em discussão, já em pré-banca, essa coisa toda, o professor Adamastor até sugeriu o Verhoff, né? E foi utilizado por um colega aqui da Federal do Rio Grande do Sul, né? E ele realmente caracteriza muito bem a lâmina elástica interna, né? Então ficou e até avaliar uma possível coloração com esse Verhoff. Outra coisa que você falou, a questão do paclitaxel como controle. Bom, como eu falei, a questão da formação do grupo da moringa, né? E aquela coisa assim de você colocar os grupos e ver o que você pode tirar de trabalhos, né? Então, a minha pergunta era se tinha efeito, né? E já a de Xavier já foi comparando, ele vai comparar com
o cilostazol, né, que já tem algumas evidências mostrando que o cilostazol inibiria a hiperplasia. E o Misael testou uma dose dobrada que é a minha, justamente para procurar se existia esse efeito, já pensando que se porventura não desse efeito, fosse por conta de uma baixa dosagem. Então, pensou-se nisso aí. E, num primeiro momento, diante desse dado que a gente soube agora, que Misael conseguiu demonstrar o efeito com a dosagem de 400 miligramas, né, aí sim a gente vai pensar em comparar com o paclitaxel e ver a possibilidade de ver como é que esse estudo foi feito do paclitaxel e fazer uma comparação para ver se existe uma correlação, se tem o mesmo efeito, se é melhor ou se é pior. Os trabalhos de primeira linha, existem trabalhos iguais ao seu? Bom, dentro do que a gente procurou, não. Né? É tanto assim que, como eu bem falei, eu coloquei lá moringa, né? A gente procurou selecionar os trabalhos que tinham correlação, e dentro da moringa, em relação à hiperplasia intimal, não. Por exemplo, tinha trabalhos já com avaliação de atividade antilipidêmica. Né? Eu acho que eu citei na discussão. Ok.